a uma cidade idólatra, um homem comum, mas que a fé desse homem é tão grande que ela nos constrange, a ponto desse homem ser chamado de um pai da fé. E em seu caráter, a sua adoração, a sua obediência, levou ao status de amigo de Deus. E hoje, eu quero refletir com os irmãos sobre Abraão. Se você puder, se você quiser abrir sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 12, é o texto que nós vamos pregar hoje. Hoje eu quero refletir com os irmãos sobre processos e a promessa. Gênesis capítulo 12. Deus chama a Abraão, ou Abrão. Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1, diz assim: O Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Repita comigo: seja uma bênção. Abençoarei os que lhe abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que havia adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã. Partiram para onde? Partiram para onde? E lá chegaram. Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam a terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: darei esta terra à tua descendência. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Só até aqui. Coloca a mão no seu coração, vamos orar. Pai, aqui está a tua palavra exposta, Senhor. A tua palavra que é viva, que é eficaz. A tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. A tua palavra que gera fé em nós, que muda a nossa vida, que muda a nossa estrutura. A tua palavra que libera o nosso destino, que nos coloca no caminho da promessa, Senhor. Pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite, uma palavra rema, uma palavra específica, uma palavra que venha gerar frutos no nosso coração, na nossa vida, para que nós possamos alcançar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, ó Pai. Que essa palavra gere em nós frutos que nos faça ser uma bênção. É o que nós pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Às vezes Deus levanta alguns homens que as suas histórias, as suas biografias, como eu falei aqui, nos surpreendem. E talvez aqui esteja um desses homens. O capítulo 12 de Gênesis é um ponto de virada na história cristã, na história do judaísmo, na história do islamismo. O capítulo 12 de Gênesis fala muito sobre a nossa história, sobre por que nós estamos aqui. Afinal, todos nós somos chamados filhos de Abraão, como disse o apóstolo Paulo. E é curioso que, se nós olharmos, o capítulo 12 é um ponto de virada. De Gênesis 1 a Gênesis 11, nós vamos ver que é um quadro um pouco sombrio. Há uma criação, há um propósito de Deus. Mas de repente há uma queda, há um dilúvio, há uma torre de Babel, um círculo crescente de rebelião, de separação do homem para com Deus, de julgamento. A humanidade que Deus criou para estar com Ele, para ter comunhão com Ele, de repente começa a mergulhar numa idolatria, está confusa. A última aliança que Deus havia feito foi com Noé. Mas no meio disso tudo,
no meio dessa confusão, em meio a essa escuridão, brilha uma estrela. Deus decide chamar um homem comum em uma cidade pagã, e nada mais seria como era antes. E hoje nós vamos explorar um pouquinho sobre o chamado transformador de um homem, chamado Abrão. Logo depois se tornaria Abraão. E descobrir como isso ecoa na nossa vida hoje. Sobre o chamado de Deus para mim e para a sua vida, sobre as promessas de Deus para mim e para a sua vida. Quantos aqui têm promessa do Senhor? Levanta a mão. Quantos aqui creem que o Senhor tem promessas para a sua vida? Hoje você vai aprender o processo até a promessa. Hoje você vai aprender que você é chamado não simplesmente para receber bênçãos, mas para você ser uma bênção. No capítulo 12 que nós lemos, aparece um Deus invisível. E de repente esse Deus invisível olha para um homem e ele dá uma ordem. Ele olha para esse homem e diz assim: Abrão, sai. Olha para a pessoa que está do lado e diga para ela assim: sai. Se manifestar, tu complementa. Em nome de Jesus. Brincadeira. Deus dá uma ordem: Abrão, sai. E é curioso que quando nós lemos apenas o capítulo 12, nós falamos assim, como Deus simplesmente aparece e olha para um homem e diz assim: Abrão, sai. Sai para onde? Por que sair? Mas para nós entendermos o capítulo 12, nós temos que voltar um pouquinho no capítulo 11. No capítulo 11 diz que o pai de Abraão tinha 3 filhos. Seu nome? Terã. Ele tinha um filho chamado Abrão, um filho chamado Naor e um filho caçula chamado Arã. Repita comigo: Arã. Qual era o nome do caçula? E o texto vai nos dizer que esse filho caçula chamado Arã, ele veio a falecer. Você imagina o que é um pai perder um filho? Esse homem ele estava em Ur dos Caldeus, uma cidade pagã. Esse homem havia muitas posses, havia muito dinheiro, muita prosperidade. Eles estavam ali em Ur dos Caldeus com uma segurança financeira. Mas de repente o seu filho caçula, o seu caçulinha, Arã, ele morre. E o pai de Abraão, que tinha o governo da sua casa, nós conjecturamos que talvez ele ficou extremamente desorientado, sentido pelo luto de perder um filho. Afinal, não é comum um pai perder um filho. A ordem das coisas seria um filho enterrar um pai, não um pai enterrar um filho. Mas esse homem perde o seu filho mais novo. E Deus dá um direcionamento, ele decide sair de Ur dos Caldeus. E Deus decide levar ele a Canaã. Repita comigo: para onde? Canaã. Ele estava em Ur, e Deus direciona ele, dá para ele um destino, para que ele saísse da geografia do seu luto, para que ele saísse do lugar onde lembrava a morte do seu filho, um lugar onde seu filho morreu. E Deus dá ele um destino, dá ele um apontamento para que ele fosse para Canaã. O pai dele decidiu fugir dessa geografia da sua dor. E ele decide então um destino. Seu destino é qual? Canaã. Ele prepara toda a mudança. Ele prepara tudo, seus filhos, os netos, os servos, as noras. Se fosse no Brasil, a gente falava que ele saiu de mala e cuia. E ele decide sair de Ur dos Caldeus. E qual é o destino que ele tinha? Canaã. Ele foi embora. Vamos para Canaã. Só que quando ele está ali a caminho de Canaã, quando ele quer chegar em Canaã, acontecem algumas coisas curiosas. Nós vamos começar a aprender com o pai de Abraão. E o primeiro ponto que eu quero destacar para você nessa noite, para você alcançar a promessa do Senhor na sua vida, é: você não vai chegar no lugar que Deus reservou sem antes você reconhecer aonde você está. Para você chegar no destino que Deus preparou para você, você precisa reconhecer o lugar que você está.
Abraão estava em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era uma cidade idólatra. Era uma cidade em que trazia dor de luto. Em Ur dos Caldeus ele perdeu seu filho. E de repente o pai de Abraão decide sair. Porque não é errado você sair dos lugares que te causam dor. Não é errado você sair dos lugares que te causam tristeza. Não é errado você sair dos lugares que fazem você se afastar de Deus. E talvez você pergunte, pastor, mas por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque tem pessoas aqui que receberam apontamentos. Pessoas que receberam destinos de Deus. Mas precisam primeiro reconhecer os lugares onde vocês estão. O lugar que está te trazendo tristeza. O lugar que está te trazendo dor. É hora de você reconhecer esse lugar que te faz mal, que te afasta da promessa, que te afasta do seu chamado. Não basta ter um destino, não basta ter um apontamento se você não reconhece o lugar onde você está. Nos cursos militares, quando eu fiz o curso especial, eu tinha uma matéria no curso chamado de orientação. Nessa aula de orientação você aprende a ler uma carta, a usar uma bússola. E é curioso que quando nós fazemos essa disciplina de orientação no meio militar, a primeira ordem que você tem não é saber aonde você quer chegar, mas você precisa primeiramente saber aonde você está. Não é o destino, mas você precisa primeiro se localizar, se orientar. É curioso, quantos aqui já usaram o GPS, o Waze, o Google Maps? É curioso que para você usar um Waze, para você usar um Google Maps, você precisa ter rede, certo? Você coloca lá o seu destino, eu quero ir para Petrópolis. Só que se você não estiver com o seu GPS ligado, se você não estiver com rede, ele não vai traçar a rota. Ele sabe onde é Petrópolis, mas primeiro ele precisa saber onde você está. E para nós chegarmos na promessa, para nós sabermos e chegarmos no destino, no apontamento que Deus nos deu, nós precisamos urgentemente saber aonde nós estamos. Se até um aplicativo, ele precisa, para traçar o destino, saber onde você está, ele precisa ter cobertura. Você pensa que pode ignorar as motivações que te fazem sair da onde você está? Você precisa, antes de querer chegar em qualquer lugar, admitir as suas falências, admitir os lugares que te fazem mal, admitir os lugares que te tiram da promessa. Ele está aqui, ele reconhece aonde ele está, ele precisa sair de Ur. Ur é lugar de dor, é lugar de luto. Ele tem um apontamento de ir para Canaã. Mas primeiro, ele precisou reconhecer que Ur não era lugar para ele. E quantos de nós temos promessas do Senhor, temos apontamentos, temos destinos, mas nós precisamos reconhecer que o lugar que nós estamos nos afasta da promessa. Segundo ponto que eu aprendo aqui é: não arme tendas em lugares de dor, em lugares que te tiram do destino. É curioso que o pai de Abraão, ele tem um apontamento, ele tem um destino. Qual é o destino dele? Canaã. Mas no capítulo 11, no verso 31, vai dizer que Terã tomou Abraão, seu filho Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir para onde? Canaã. Mas olha o que ele faz. Foram até Arã, aonde ficaram. Qual é o destino? Canaã, certo? Só que ele armou tenda em Arã. Qual era o nome do filho mais novo dele? Arã. Ele acampou, o texto está dizendo para mim e para você que ele estava caminhando em direção a Canaã, mas ele decidiu parar em outra região. E qual é o nome da região? Arã, o nome do seu filho. Ele parou em um lugar que tinha o nome do seu filho que morreu. Ele parou em um lugar de dor. Ele tinha o destino de Canaã, mas ele para em Arão. Entenda algo nessa noite em nome de Jesus, irmão. Quando você estiver no caminho do teu destino,
no caminho da tua promessa aparecerão caminhos, lugares que são coincidência demais. O destino dele é Canaã. Ele está indo, só que de repente aparece no meio do caminho Arã, que tinha o nome do seu filho, que ele estava fugindo do luto. Se ele estava saindo de Ur por causa do luto de perder o seu filho Arã, agora quando ele está indo para Canaã, que é a terra que manda leite e mel, aparece no seu caminho Arã. E ele para, estaciona e arma tendas em Arã. O homem reconheceu para onde ele tinha que ir, qual era o seu destino, mas ele para em um lugar de dor. Quando você recebe um destino, irmãos, um apontamento de Deus, quando você ora para sair de um lugar de dor, quando você ora para que Deus se cumpra as promessas na sua vida, Deus te dá um direcionamento para você sair dessa circunstância de dor. Não arme tenda, não pernoite em lugar que não é o seu destino. Se Deus deu para você como destino Canaã, não pare em Arã. O que você quis deixar no lugar, o que você quis deixar lá atrás, não é um lugar bom para pernoitar. Arã é caminho, não é destino. Arã é lugar de passagem, não é lugar para hospedagem. Pastor, o que você está falando? O que quer dizer com isso? Eu estou dizendo para você que você tem promessa do Senhor, você tem destino do Senhor, você tem apontamentos do Senhor, mas tem telefones que você tem que apagar da memória do seu celular, porque é Arã. Eu estou dizendo para você que tem gente que não deve mais ter acesso à sua casa, à sua vida, à sua família. Eu estou dizendo para você que existem coisas que já aconteceram, lugares aonde você foi que você não pode revisitar, porque é Arã, é lugar de dor. A Bíblia é muito clara, irmão, sobre as paixões desse mundo. Eu não estou falando apenas de questões de homem e mulher, mas eu estou falando de toda obra, todo desejo, toda motivação que não provém do Pai, mas do mundo. Nós não podemos ter arrogância em período de libertação e achar que nós somos os super-heróis da fé. Se aquele lugar de onde Deus te tirou, de onde Deus te tirou da lama, te faz mal, saia desse lugar. Saia desse lugar que tenta a todo momento tirar o que é pior de você. Se tal casa, tal interesse te faz mal, para. É Arã. Para eu falar bem claro para você, irmãos, o Espírito Santo está falando. Não flerte com Arã. Não flerte com Satanás. Não flerte com o pecado. Não baixe a guarda para Satanás. Existem pessoas que ficam flertando, brincando, mas o diabo não brinca de ser diabo. Satanás não brinca de ser Satanás. Demônio não brinca. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. E a palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando o diabo se levantar contra a tua casa, contra a tua família, contra o teu casamento, quando o diabo se levantar contra os teus filhos, não fica acampado, não fica com os pés estacionados na rocha, não. Serra o punho, irmão. Coloca, se reviste da armadura de Deus, do capacete da salvação, da espada do Espírito, que é a palavra. Mas não estacione, não fique inerte em Arã. Arã não é lugar para você acampar. Arã é passagem. Não flerte com esse lugar. Qual é o destino final? Qual é o destino final? Canaã. Arã está no meio do caminho. Eu vou armar a tenda lá? Não. Olha você está saladinho para si, irmão. Tem pessoas que quando você encontrar na calçada, é melhor atravessar. É Arã. Tem pessoas, irmãos, que você diz assim: eu não tenho nada contra fulano. Amém. Você tem que ter contra você. Você é ser humano. Eu não vou tentar a mim.
senão vai me tirar do caminho de Canaã. Mas infelizmente, irmão, voltando ao texto, não é o caso do pai de Abraão. O capítulo 11 ele vai se encerrar com o seguinte versículo: e havendo Terã, pai de Abraão, vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Aonde ele morreu? Ele chegou ao seu destino? Harã não é destino, Harã é passagem. Não arme tendas no lugar que não é o teu destino. O teu destino é Canaã. Satanás, irmãos, ele não vai aparecer para você de chifre e cauda. Para quem tem promessa, Satanás não aparece de chifre e cauda rugindo, dando risada tenebrosa, infernal, não. Às vezes ele vem com um sapatinho de algodão. Ele vem da forma que você deseja. E ele vai te oferecer pratos aparentemente saborosos. Quando Esaú vendeu a sua primogenitura, foi oferecido a ele um guisado. E ele vendeu a sua primogenitura, ele negociou a sua primogenitura por um guisado. Cuidado com os guisados que Satanás coloca na sua frente, no meio do caminho, para te tirar do destino, para te tirar de Canaã, do lugar que manda leite e mel, da promessa do Senhor para a tua vida. Cuidado com os atalhos que aparecem no meio do caminho. Terã morre em Harã e não chega a Canaã. E agora nós chegamos no capítulo 12 que nós estávamos lendo. E agora nós entendemos por que Deus chama Abraão. Agora você começa a entender que Abraão está residindo em um lugar que trazia o nome do seu irmão que faleceu. Ele está residindo em um lugar de dor, em um lugar difícil. Se já era difícil ele conviver com a morte do seu irmão caçula, que morreu em Harã, agora ele está residindo em Ur, agora ele está residindo em um lugar que lembra a morte do seu pai. Ele está em meio a um lugar de luto. Imagine a situação psicológica desse homem. É difícil ou não, irmão? É difícil ou não é? Você pode estar cercado de riqueza, cercado de servos e servas. Você pode ter camelo, cavalo, tudo que um homem quer ter. Mas se você não atingiu o seu destino, se você não atingiu a promessa de Deus para a tua vida, se você não atingiu o lugar para onde Deus quer te levar, você vai viver um vazio. Você não vai cumprir a sua missão. E Deus aparece para esse homem agora. E a primeira ordem do Senhor para ele é qual? Sai! Abraão, verso 12. O Senhor disse a Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Deus trouxe você aqui para dizer para você nessa noite, para você sair. Não é a tua experiência que vai te levar mais longe. Não é o teu currículo que vai te levar mais longe. Deus está dizendo: eu não estou contando para este tempo com histórias que vieram antes de você, com o que seu pai foi, com o que sua mãe foi, com o que aconteceu na sua vida no passado. Não. Eu tenho uma ordem para você nessa noite: é sai. É uma terapia intensiva. Ele está te chamando a sair. E qual o primeiro passo para você viver a promessa do Senhor na sua vida? O primeiro passo é ouvir o chamado de Deus e sair do lugar que te impede de viver a promessa. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra. Primeiro passo de Abraão para viver a promessa, para que essa bênção chegasse até nós, foi ele sair. Deus não começa com uma promessa para Abraão. Deus começa com uma ordem, um chamado, uma ruptura. Sai. Abraão tinha 75 anos. O pai dele tinha morrido, seu irmão havia morrido. Talvez Abraão pudesse pensar assim: olha, já trabalhei demais. Eu tenho riqueza, eu tenho bens. Eu vou curtir um resort com a Sara. Eu vou estar tranquilão, vou me aposentar. Já passei por tanta coisa. Mas os desafios de Deus mexem com a nossa agenda, mexem com aquilo que a gente pensa. De repente o Senhor chega para esse homem de 75 anos e diz:
para ele: olha, sai desse lugar, larga tudo. Eu não te chamei para estar em Arão, eu tenho para você algo. Ele diz para ele: sai da tua parentela, sai dos traços da identidade social, sai das dores da perda que você passou, desse lugar que te causa luto. Sai da casa do teu pai, da herança, da segurança econômica, do legado familiar, do conforto, do comodismo. E quantas vezes nós estacionamos no comodismo? Quantas vezes nós estacionamos no nosso conforto? E nós queremos viver a promessa, mas a gente está falando que se nós queremos viver a promessa, se nós queremos ser uma bênção, passar pelo processo é largar o comodismo para viver aquilo que Deus reservou para nós. Abraão é chamado a abandonar o seu passado e seguir para um futuro. Sai, vai para onde? Para a terra que eu vou te mostrar. Não há um mapa, não há um GPS, há um comando. O chamado de Deus para a nossa vida envolve uma separação, irmão. Não necessariamente geográfica, mas sempre uma separação. É um convite a confiar no invisível. Eu queria perguntar a você nessa noite: qual o lugar que Deus tem te chamado para você ser? O que representa Ur dos Caldeus na sua vida? O que representa Arã na sua vida? Quais os atalhos que têm aparecido na sua vida que têm te impedido de viver a promessa, aquilo que Deus te chamou? O chamado de Abraão começa com o sair para entrar no lugar dele. O lugar, os meios, eu sei. Eu sei que ele me chamou. E aí vem o segundo ponto da vida de Abraão: crer nas promessas de Deus. Crer naquilo que Deus prometeu, irmão. O segundo argumento que eu encontro após ouvir o chamado é crer nas promessas de Deus. O que Deus vai fazer aqui, uma tríplice promessa. Ele diz: sai da tua terra, sai da tua parentela, da tua casa, para uma terra que eu vou te mostrar. E eu vou te dar o que? Eu vou te dar terra, eu vou te dar patrimônio, vou te dar nome. Mas até então, Sara é estéril. Deus está falando para ele que vai dar uma grande nação, mas Sara é estéril. Imagina na cabeça desse homem: como assim vai me dar uma grande nação, uma grande descendência? A minha mulher é estéril, não pode ter filhos. Mas esse homem creu. E se você quer viver a promessa de Deus na tua vida, irmão, creia. Às vezes você não vai estar vendo. Às vezes as circunstâncias vão dizer para você que não. Às vezes promessas de Deus que você recebeu lá atrás na sua vida, quando Ele te chamou, você olha para as circunstâncias hoje e você fala: eu não estou vendo, Senhor. Mas você precisa crer que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Essa é a maior promessa que Ele está fazendo aqui. Ele quer te usar, irmão. Ele quer usar a tua vida, Ele quer se cumprir as promessas sobre a sua vida. Mas Ele vai te usar, Ele vai te encher de bênção. Não simplesmente para você se tornar um poço de bênção, mas para você ser canal de bênção. O ponto que eu quero destacar nessa noite é que bênção não é sobre ter, bênção é sobre ser. Olha só, irmãos, Deus chama ele e diz assim: farei de você uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Em outras versões, ser tu uma bênção. Olha que interessante, irmão. Deus faz ele 3 promessas de bênção, mas Deus termina dizendo que a maior bênção que ele pode ter é ele ser canal de bênção. O que ele está dizendo é: Abraão, eu vou te usar, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te dar nome, eu vou te dar terra por herança, eu vou te dar uma grande descendência, Abraão. Mas o mais importante é o que eu vou fazer dentro de você, Abraão. É você se tornar um canal de bênção. A maior promessa que Ele está fazendo aqui nessa noite não é que Ele vai te fazer rico em 2026. Não é que Ele vai te dar prosperidade em 2026. A maior bênção que Ele está te prometendo é que você vai ser um canal
canal de bênção em 2026. É que essa bênção que Ele vai fazer na sua vida vai reverberar e alcançar alguém. Pensa, irmãos, hoje tem crente na China sendo perseguido, crente na Coreia do Norte, em todos os lugares do mundo, e todas essas pessoas desfrutam da bênção de Abraão. Sabe o que eu encontro nisso, irmão? É que hoje é um mal chamado teologia da prosperidade, que chama você para a igreja para dizer que você vai vir para cá para ser um poço de bênção. Que você vai vir para cá e você vai ser rico, vai ser próspero, vai ser tudo bem, você vai ser um poço, um depósito que vai acumulando bênção, e cada vez mais acumulando bênção. Você vai ganhar dinheiro. Nós colocamos as bênçãos como um fim em si mesmo. Quando Deus nos chama, não para viver um evangelho narcisista, egocêntrico. Nós não viemos no culto para sugar tudo que nós podemos de Deus. Olha, Senhor, me dá bênção, me dá bênção. Ah, eu quero receber esse louvor, eu quero receber essa unção, eu quero receber essa bênção, prosperidade, dinheiro. Não, Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para você ter um encontro com Ele. E quando você tem um encontro com esse Deus que é perfeito, que é a maior expressão do amor, e quando você ficar cheio dele, essa presença você reverberar e alcançar alguém. Bênção não é o que eu recebo, bênção é o que eu me torno. Bênção é o que eu sou. É ser bênção na vida de alguém. É ser ponte sobre as águas, caminho no deserto na vida do meu próximo. Pastor Martin Luther King, Pastor Batista, ele vai dizer que a religião que termina no indivíduo é uma religião que termina. É uma religião que acaba. Se evangelho é você vir aqui e você ficar cheio de bênção do Senhor, e esse evangelho é egocêntrico, não tem razão, e esse evangelho está finalizando em você. Mas Deus te chamou para quando você encontrar esse amor maravilhoso, você reverberar isso na vida de alguém. Bênção não é o que recebo, é o que eu me torno. Bênção não é o que eu acumulo, mas é o que Ele faz através da minha vida. Como eu já falei aqui uma vez, não seja o local onde a bênção se encerra, mas seja o local por onde ela reverbera e alcança alguém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Você precisa ouvir o chamado de Deus, precisa crer nas promessas de Deus. Tenha fé, acredite naquilo que Deus te chamou. Pastor, eu não vejo, acredite. Tenha fé, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele vai cumprir a sua vida em 2026, eu creio disso em nome de Jesus. Ele vai cumprir as promessas na sua vida, promessas que Ele fez lá atrás e que talvez até hoje não se cumpriram. Em 2026 vai se cumprir em nome de Jesus. Mas Ele vai te abençoar, Ele vai te prosperar, não para você ser um depósito, mas para você ser um canal que Ele vai abençoar vidas através de você. Sexto ponto, para a gente caminhar: obedeça a palavra de Deus. Abraão sai, eu tenho promessa. E o verso 4 e 5 vai dizer: partiu, pois, Abraão, como o Senhor havia ordenado. Ele ouviu, ele creu, ele entendeu que Deus iria usar ele para abençoar outras pessoas, e ele obedeceu. Partiu Abraão com 75 anos. Sabe, irmãos, preste atenção em uma coisa. Quem parte em obediência à ordem de Deus, chega. Quem obedece à voz do Senhor, chega no destino que Ele apontou. Eu acho lindo que ele partiu e ele chegou. Terã, seu pai, não chegou, mas ele chegou. Tem gente que começa, mas não chega até o fim. Mas quem está no centro da vontade de Deus, esse chega, esse vai concluir. Deus vai te levar onde Ele prometeu. Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu na tua vida. Deus vai cumprir
o ministério que Ele reservou para você. Talvez até hoje estava adormecido, mas Ele vai cumprir na sua vida. Mas para isso você precisa obedecer. Eu costumo dizer que na escola, quando nós estamos na alfabetização, nós aprendemos o A, B, C, D. Quando nós chegamos no Evangelho, nós temos que aprender o obedecer. Eu acho lindo que a obediência, ela libera. A obediência, ela destrava. Eu gosto muito da história de Zaqueu, então nós conhecemos a história de Zaqueu. Quem nunca cantou aquela música? Como Zaqueu? Todo mundo conhece. Passava no bar, estava tocando Como Zaqueu no pagode. Daqui a pouco passava no ano, estava tocando Zaqueu no funk. Tinha várias versões do Zaqueu, né, irmão? Mas a história de Zaqueu não é uma música. E quando nós vemos a história de Zaqueu, todo mundo fala que o desafio de Zaqueu foi subir numa árvore, numa figueira brava, para ver quem era Jesus. Mas o grande desafio de Zaqueu não foi subir. O grande desafio de Zaqueu foi descer. Sabe por quê? Deus olha para Zaqueu e diz assim: Zaqueu, desce depressa que hoje me promovei a entrar na sua casa. O que Zaqueu faz? Desce. Zaqueu, desce depressa que hoje eu vou ir na sua casa. Promessa. Zaqueu faz o quê? Desce, ele obedece. O que acontece? Jesus vai na sua casa. A obediência destrava a promessa. A obediência destrava o destino. A obediência destrava o apontamento de Deus. Por isso que você precisa obedecer. Se Ele te deu uma palavra, obedeça. Se Ele te deu um destino, Ele vai cumprir, mesmo que você não veja. Ele é fiel para cumprir, apenas obedeça. Tem promessas de Deus aqui? Tem pessoas que têm promessa de Deus aqui? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: obedeça. Caminhando para o fim, já estou demorando. 7º ponto. Ele saiu, ele creu, ele obedeceu e ele adorou. O 7º ponto é: adore ao Senhor em cada jornada da sua vida. Faça da sua vida uma adoração. Olha só o que o texto vai dizer. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam a terra. Versos 6 e 9. Apareceu o Senhor a Abrão. Quem apareceu para ele? Olha só, irmão. Quantos querem conhecer o Senhor? Quantos querem que o Senhor se revele? Quando Abraão obedece, ele vive uma teofania. Deus aparece para ele. O Senhor só aparece para quem tem vida em obediência. Vamos continuar. O Senhor aparece para Abraão e disse: darei a tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte do Oriente Betel, armou a sua tenda ficando em Betel, ao ocidente e ao oriente. Ali edificou um altar e invocou o nome do Senhor. Para nós sermos bênção, para nós alcançarmos a promessa, para nós vivermos aquilo que Ele nos prometeu, nós temos que ter altares de adoração, de gratidão. Não tinha igreja, não tinha sacerdote, não tinha absolutamente nada ao redor de Abraão. Mas Abraão, ele vai em obediência ao Senhor, e cada passo que Abraão vai dando, ele vai edificando altares de adoração ao Senhor. Cada passo que ele dava, ele adorava. Cada bênção que ele recebia, ele adorava. Nós vamos ver que vai vir Isaac, e Isaac, ele aprende com o seu pai, ele é descendência de Abraão, ele começa a edificar altares. Jacó vem, Jacó edifica altares. Cada passo, cada conquista que eles dão, eles vão edificando os altares. O que isso significa, meus amados irmãos? É que nós não só podemos ser bênção, nós só podemos ter as promessas cumpridas na nossa vida quando nós reconhecemos que através da adoração, é tudo que nós somos, é tudo que nós temos, tudo é por Ele, por causa dEle e para a glória dEle. Aleluia. É o Senhor que aparece para ele, irmão. Orienta o caminho, chama ele, faz a promessa.
Mas quando ele está ali vivendo aquilo que Deus tem para ele, ele edifica altares de adoração. Deus vai usar você, mas para isso você precisa reconhecer que a glória é dele. Você precisa reconhecer que a sua vida é uma adoração. Eu já falei aqui que a adoração não é a música que você canta no domingo, no culto, mas é a vida que você leva na segunda-feira. É onde você está, no seu trabalho, na sua faculdade, nos locais onde você está inserido, você ser uma adoração a Deus com a sua vida. A sua vida é um testemunho vivo que testemunha ao Senhor. Nós precisamos entender que o melhor lugar que nós podemos estar é aos pés do Senhor Jesus. Eu falava aqui no culto de oração quarta-feira. O maior lugar, o lugar mais seguro que você pode estar, irmãos, não é cercado de riquezas, não é cercado de bênçãos, mas o lugar mais seguro, o melhor lugar para você estar é aos pés do Senhor Jesus. Jesus estava na casa de Lázaro e Marta está preocupada com tantas coisas, com a comida, com a bebida, com a recepção, e Jesus está ali ensinando, e Maria, sua irmã, ela fica aos pés do Senhor, e o Senhor olha para Marta e diz: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte não são bens, não são riquezas, não são agrados. A melhor parte está aos pés do Senhor Jesus. É ter a nossa vida como uma adoração, entendendo que tudo é por Ele, tudo é para Ele. Que nós não somos nada se não for a mão do Senhor na nossa vida. A cada passo, a cada conquista que você dá, lembre-se que é o Senhor que faz por você, irmão. Eu gosto de ver a vida de Jesus, porque Jesus, quando Ele fazia um grande milagre, quando Ele fazia uma grande feita, Ele ia orar. E às vezes nós, quando nós recebemos uma conquista, uma promessa que se cumpre na nossa vida, a primeira coisa que nós fazemos é pegar as pessoas e ir para uma pizzaria, fazer um churrasco. Mas Jesus, toda vez que Ele fazia um grande milagre, Ele ia para o monte orar. Em João capítulo 6, Ele está lá e Ele multiplica pães e peixes. Havia 5 pães, 2 peixinhos. Havia uma multidão faminta. De repente aqueles pães e peixes se multiplicam. Uma multidão é alimentada. Os discípulos vão atravessar para o outro lado e Ele vai para o monte orar. E é curioso, já falei aqui, que quando Ele faz aquele milagre, algumas daquelas pessoas que estavam no meio da multidão pegam os seus barcos e vão atrás de Jesus. Jesus estava do outro lado e essas pessoas vão atrás dele. E Jesus olha para eles e fala: olha, vocês estão vindo atrás do pão que vocês comeram ontem. Estão vindo atrás desse pão que vocês comeram, mas vocês vão ter fome novamente. Trabalhem não por esse pão que padece, mas trabalhem por outro pão. Aí Ele diz para eles: eu sou o pão da vida. Trabalhem por esse pão que vocês vão comer, vocês nunca mais vão ter fome. Eu sou esse pão. E quando às vezes nós ficamos atrás dos 5 pães e 2 peixinhos, quando Ele tem para nós o pão da vida, algo que vai suprir o nosso vazio existencial. É lindo porque depois que Ele começa a falar isso, Ele diz: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não é digno de mim. A Bíblia vai dizer que duras eram aquelas palavras. A multidão começa a ir embora porque ela queria o pão que padecia. E Pedro chega para ele: Senhor, duras são essas palavras. Jesus olha para ele e fala: e você não vai embora não? A pregação não vai mudar. A palavra é essa: que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não é digno de mim. E Pedro olha para ele e diz assim: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Aleluia. Para quem iremos nós, irmão? Para onde nós iremos se só Ele tem essas palavras de vida eterna? Só nele nós encontramos sentido para a nossa existência. Só nele nós encontramos algo capaz de suprir o nosso vazio existencial, para dar significado à nossa vida. O mundo corre por aí desesperado, tentando encontrar sentido, tentando encontrar significado.
mas só há significado em Jesus. Só há sentido em Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele pode te dar tudo. Abraão tinha tudo, riquezas, bens. Mas após Gênesis 12, ele encontrou um sentido para a sua vida. A missão de seu pai é fé. Você pode ter tudo, irmão. Todo o dinheiro do mundo, todas as riquezas que o Abraão tinha. Mas se você não tiver um encontro real e verdadeiro com Jesus, você vai viver um eterno vazio. Você pode ter todos os bens, todas as riquezas, tudo que o dinheiro pode comprar. Mas se você não encontrou o caminho da salvação, você é pobre, cego e nu. O maior bem, a maior riqueza que nós podemos ter é ter um encontro verdadeiro com Jesus. Tudo isso vai passar. Todas as nossas conquistas com a força do nosso braço, dinheiro, faculdade, diploma, trabalho, castelos que nós possamos construir, tudo isso um dia vai estar aqui. O pai de Abraão tinha muitas posses, ele morreu e não chegou em Canaã. Mas trabalhe sim por isso, mas não esqueça que tem que ter a sua maior dedicação, o seu maior esforço para chegar ao destino que ele apontou para você. Eu creio que 2026 vai ser um ano de bênção. Eu creio que 2026 vai ser um ano de promessas cumpridas, aquilo que Deus te prometeu, talvez palavras que você recebeu lá atrás. Deus vai cumprir na sua vida. Eu creio nisso. Mas você precisa ouvir, sair desses lugares que Ele te pediu de ver a promessa do Senhor. Não arme tendas em Arã. O teu destino é Canaã, terra que imundamente mora. Não estacione nos lugares de dor, nos lugares de luto, nos lugares que te fazem mal. Não é isso que Ele prometeu para você. Ele prometeu para você a terra que emana leite e mel. Como diz no filme Paulo Apóstolo de Cristo, não trabalhe por essa água que você pega e vai se escorrendo para sua mão, como Deus tem para você um oceano. Ele tem muito mais para você. Mas para isso você precisa sair. Você precisa obedecer. Você precisa ser um adorador. Ele vai te abençoar em nome de Jesus. Mas Ele não vai te abençoar para você ser um depósito de bênção. Ele já vai te abençoar. Porque através da tua vida, a tua família vai ser salva. Porque através da tua vida, os teus amigos vão ser salvos. Porque através da tua vida, a tua faculdade, pessoas vão se converter. Não é para ser um depósito de bênção. Bênção não é sobre ter, é sobre ser. Seja uma bênção em nome de Jesus Cristo. Deixa chamar nosso ministério de louvor. Hoje é noite de ceia. Deixa chamar nossos diáconos. Sabe, queridos, fique de pé. A ceia é uma ordenança do Senhor. Nós fazemos a ceia não porque é bonito beber o cálice e comer o pão. Nós ceamos porque Ele nos ordenou. Façam isso como nós. Quando nós ceamos, nós estamos dizendo para Ele: Senhor, eu me lembro. Eu me lembro que um dia o Senhor morreu por mim. Um dia o Senhor se entregou por mim. É lindo porque a promessa de Abraão apontava para Jesus Cristo. E através de Jesus Cristo, do seu sacrifício, todos nós somos chamados de filhos de Abraão. Através de Jesus Cristo, nós somos detentores da promessa. E hoje é noite de ceia, antes de nós nos lembrarmos que Jesus Cristo um dia morreu por nós. Talvez você chegou aqui essa noite e você fala assim: eu não tenho valor. Eu quero dizer para você que, como disse Agostinho de Hipona, você tem valor, você vale o Deus crucificado. Quer ter valor maior do que esse de Deus, Criador do universo, da terra, morreu por você? Paulo disse que, mesmo sendo Deus, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele mudou sua forma divina, se fez carne, se fez homem, se fez servo, morreu por nós. Eu quero convidar todos vocês a participarem da ceia. Você fala, aqui na igreja nós praticamos a ceia livre. Talvez você fale assim: pastor, mas eu não posso participar
participar, porque eu tenho pecado. Se for assim, nem eu vou participar da ceia, porque eu também peco. Todos nós pecamos. Naquela noite, quando ele estava ali com seus discípulos, ele instituiu a ceia. A ceia vem antes da crucificação, vem antes da morte e da ressurreição. Jesus está ali com seus discípulos. E a Bíblia diz que na noite em que ele foi traído, na noite em que Judas Iscariotes ia trair ele, o único que podia apontar o dedo para aqueles homens pecadores como eu e você e falar: olha, você não vai participar, você é pecador, você vai me trair. Ele podia apontar o dedo para Pedro e dizer assim: Pedro, você não vai participar porque você vai me negar 3 vezes. Ele podia apontar o dedo para Tiago e João e dizer: vocês não vão participar porque vocês queriam lançar fogo naquela cidade. Ele podia apontar o dedo para Tomé e dizer: você não vai participar porque você tem que ver para crer. Mas aquele que poderia apontar o dedo para todos eles e dizer: você não vai participar, ele escolheu repartir o pão com aqueles homens falhos como eu e você. É por isso, irmãos, que você é convidado a participar da ceia nessa noite. Você é convidado a partir desse memorial e você olhar para trás e dizer assim: Senhor, eu me lembro que um dia o Senhor morreu na cruz do Calvário por mim, mesmo sem eu merecer. Eu era pecador, eu estava perdido dos meus pecados, mas a tua graça, esse favor imerecido, me alcançou. Eu me lembro, Senhor, que o Senhor venceu a morte. A ceia aponta para o passado, para nós lembrarmos do que Jesus fez, mas ela também aponta para o futuro. Independente da dor que você esteja passando, independente de como você chegou aqui, independente das circunstâncias que têm te afastado de Deus, independente das circunstâncias que têm te abalado, da luta, da dor, eu quero dizer para você que a ceia aponta para um futuro, que ele venceu a morte e um dia ele vai voltar para nos salvar. Um dia ele vai voltar para nos buscar. Ele preparou um caminho, ele preparou moradas no céu para mim e para você. E é isso que nos dá esperança. Queria pedir nossos diáconos para pegar os elementos que nós vamos abençoar. Queria chamar aqui meu amigo pastor Maurílio para abençoar os nossos elementos nessa noite. Pai, nós te damos graças, Senhor, nessa noite. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, muito obrigado pelo teu favor sobre cada um de nós, Pai. Muito obrigado, Pai, que sem teu sacrifício vicário, nenhum de nós teria condições de partir o pão, de comer do pão, de beber do cálice, Pai. A tua palavra diz que em Isaías 53, o Senhor foi moído, transpassado, Pai, o Senhor sofreu, entregou o seu filho e sofreu para que nós possamos ter acesso. Nós entregamos esses elementos a Ti, que simbolizam o Teu corpo, simbolizam o Teu sangue, Pai, mas esses mesmos que nos justificaram, que nos redimiram, Pai, que nos regeneraram, que nós temos livre acesso à Tua presença. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor entregou algo tão precioso que foi a vida do Teu Filho, para que nós também possamos ser filhos de Deus. Muito obrigado, Senhor, nessa noite, porque nós estamos aqui em unidade com a Tua igreja, Pai, que nós estamos ceando juntos em unidade. E que esse pão e que esse sangue venha nos curar, nos libertar, Pai. Que ele venha trazer vida e vida em abundância. Que cada membro, que cada pessoa que está aqui pegando do pão e tomando do vinho, que eles sejam livres nessa noite, Pai. Livres de toda a amarra de Satanás, livres de toda acusação do inferno. Porque o Senhor verdadeiramente nos libertou e nos deu livre acesso. Nós chamamos Jesus nessa noite, nós te agradecemos. Que sem a tua obra naquela cruz, nenhum de nós estaríamos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os diáconos vão estar distribuindo. Para ele são
das riquezas, o saber e o conhecer de Deus. São insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória. Feche os teus olhos e declare a Ele que a glória dele. A Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Aleluia. Porque na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: esse é meu corpo que é dado em favor de vós. É esse pão que simboliza o corpo de Jesus. Corpo que sofreu o castigo do azorrado. Aquele chicote com tiras de fogo, com tiras de couro, pedaços de ossos, e cada chicotada que Jesus tomava, arrancava um pedaço de carne dele. É esse corpo que sofreu o castigo por nós. É esse corpo que sofreu a dor dos cravos. Mas ele foi até o fim, ele não parou, porque quando ele estava lá, sofrendo aquele castigo, ele olhava para hoje e via você. Ele via a tua família, ele via os teus filhos. Foi tudo por você. É através desse corpo que nós somos sarados. É através desse corpo que nós alcançamos a esperança da vida eterna. É através desse corpo que nós temos livre acesso. Possamos todos participar do corpo de Cristo, lembrando do sacrifício que Ele fez por nós. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque um dia nós não merecemos, mas o Senhor, ó Pai, entregou o seu corpo por nós. O Senhor se fez castigo por nós. O chicote não era seu, o chicote era meu. O chicote era nosso. Os cravos não eram seus. A cruz não era sua, mas o Senhor levou por nós o peso daquela cruz pesada, porque sobre ela estavam os nossos pecados, os nossos erros, as nossas transgressões. Mas o Senhor foi até o fim por causa de cada uma pessoa que está aqui, Senhor. Cada família aqui representada. Semelhantemente, Ele tomou o cálice e Ele disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Toda vez que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. É esse cálice que representa o sangue de Jesus. Naquela cruz, ao colocarem os cravos nas mãos, sangue saíram das mãos de Jesus. Sangue saíram dos pés de Jesus. Sangue saiu da cabeça de Jesus, porque a coroa de espinhos tinha espinhos de 5 centímetros. Mas não era suficiente. Apesar de todo esse sangue derramado, não era suficiente. Então o soldado romano pegou uma lança, furou o peito de Jesus com aquela lança, e ali, aquela lança perfurando o coração de Jesus, Ele deu até a última gota de sangue. Ele deu até a última gota de sangue por você, irmão. Sabe o que isso significa? Isso significa que Ele te amou sem reserva. Ele deu tudo o que Ele tinha por você. Ele não segurou nada, nenhuma gota, mas Ele deu tudo por você, tudo pela tua família. Ele te amou sem reservas, o maior amor do mundo. Ele te amou e Ele provou o seu amor na cruz,
entregando seu sangue. É através desse sangue que nós temos os nossos pecados perdoados. É através desse sangue que, ainda que seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornam mais alvos do que a branca neve. É através desse sangue que nós alcançamos a vida eterna. É através desse sangue que nós somos lavados, redimidos. É através desse sangue que nós fechamos os nossos olhos, adoramos, e não há véu, não há restrição, mas nós temos livre acesso à sala do trono. É através desse sangue que um dia a morte não é o fim. É através desse sangue que um dia nós estaremos com Ele na glória. É através desse sangue que nós temos moradas no céu. É através desse sangue que, ainda que o seu coração fique turbado aqui na terra, Ele preparou o caminho, Ele preparou o lugar, e você tem morada no céu em nome de Jesus. Eu quero convidar você nessa noite, porque a ceia fala de comunhão, a você trocar o cálice com o seu irmão e você dizer para ele assim: seja uma bênção. Troque pelo menos com 3 pessoas, diga a ela palavras proféticas, palavras de unção. Participemos todos do sangue de Cristo. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado por cada vida aqui representada. Obrigado por cada família. Obrigado porque um dia o Senhor se entregou na cruz do Calvário. Obrigado porque um dia o Senhor nos amou sem reserva. Obrigado, Senhor Deus, porque pelo teu sacrifício nós estamos aqui sarados, com saúde. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Se nós estamos respirando, é porque o Senhor tem nos dado esse oxigênio. Se nós estamos com saúde, é porque o Senhor tem nos dado saúde. Se nós estamos aqui de pé, vestidos, alimentados, é porque a Tua graça tem nos alcançado, Senhor. Obrigado por cada família, por cada membro dessa igreja, Senhor Deus. Obrigado pelo Teu sacrifício na cruz. Obrigado, Senhor Deus, porque um dia o maior amor do mundo nos amou. Obrigado, Senhor Deus, porque o Deus, o único Deus, do Criador do universo, Criador da terra, Criador dos céus, aquele que mede a terra aos palmos, aquele Pai que a terra é a estrada dos seus pés, aquele que chama as estrelas pelo nome. Um dia Ele morreu por nós e nós somos gratos por esse amor, em nome de Jesus. Aleluia, dê um forte aplauso ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Posso ver no amanhã, porque Ele temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia. Aleluia. Quer chamar aqui nosso irmão Roque para orar, para terminar o culto também? Oremos, irmão. Nosso Deus, nosso maravilhoso Pai, obrigado, Deus, por esta palavra do pastor, por cada um de presente. Te agradecendo, Senhor Deus, a semana de vitória por cada um.
a semana de bênção, a semana de livramento. Venha, Senhor Deus, nos dar a cada um aqui presente, ó Deus, uma semana com a tua graça, com a tua paz, com a tua proteção. Venha abençoar cada um aqui presente. Nós te agradecemos pelo maior amor que teve ao Senhor, foi Jesus Cristo morrer por cada um dos nossos pecados. Através do seu sangue nós somos lavados, remidos, somos criaturas santas, porque tu és santos, através do teu sangue nos lavaste. Esteja com cada um em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossas mãos para cá. Que o amor de Deus Pai, que a graça redentora de Jesus Cristo, seu Filho, e que as doces consolações do Santo Espírito de Deus acompanhem todos que aguardam a volta de Cristo. Todos digam: amém. Não saia sem abraçar pelo menos 3 pessoas e dizer: